Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 22. Amém. Vamos ler. Diz assim, eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Até aí. Vamos orar? Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós te louvamos por esse tempo que já passamos aqui, e agradecemos ao Senhor por todo o bem que já fez por nós. Quero falar da alegria de estar com os irmãos e poder celebrar o teu nome, poder revê-los, abraçá-los. Estar com eles já nos traz tanta alegria, e estar com eles na tua presença e com o Senhor, Pai, Senhor, isso é inigualável, Pai. Por isso nós te louvamos e exaltamos. E agora pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê a graça de compreender e, mais do que isso, de viver tua palavra. Que assim como Jesus operou milagre naquele dia, curando, restaurando a vida daquele cego, que nesta noite haja milagre em nosso meio, ó Pai, e o teu nome da mesma forma seja exaltado e engrandecido. Em Cristo Jesus, amém. Em Cristo Jesus, amém. Assim, a gente termina uma oração assim, em Cristo Jesus, amém. Aí os irmãos respondem amém assim também. Ao dizerem amém, os irmãos estão dizendo que assim seja, amém? Então que esta noite, assim como Jesus realizou cura naquele dia, que haja cura aqui entre nós, que haja milagre entre nós, amém? Amém. Nós estamos aprendendo, vamos aprendendo. Você sabe que existem algumas premissas na palavra que elas são inegociáveis. A Bíblia diz que a fé vem como? Como é que a fé vem, irmãos? Pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu queria muito que nesse momento em que a palavra de Deus fosse exposta, que a sua fé se fortalecesse em Cristo. Esse é o desejo do nosso coração. Até porque existe uma outra premissa que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. É por isso que pregamos, é por isso que ouvimos a palavra, é por isso que existe esse momento. Essas duas simples razões, para que através da palavra os nossos corações se aproximem de Deus. E não apenas se aproximem, mas se aproximem crendo. Eu acho essa passagem um tanto quanto interessante, até porque ela é singular. A única vez nos evangelhos que é relatado um milagre em que Jesus tenha feito um milagre em duas etapas, tocando duas vezes na pessoa que tenha sido curada. Você percebeu, ele foi na aldeia, trouxeram uma pessoa cega para ele, e ele então pegou na mão desse indivíduo. Isso já foi atípico. Ele pega na mão desse indivíduo cego e o leva para fora do povoado, para fora. E lá fora do povoado, por alguma razão que não entendemos muito bem, mas como estando longe dos olhares daquele povo daquela cidade, ele cospe, pega saliva e passa nos olhos daquele rapaz. Típico, diferente. Aí ele pergunta para o rapaz: você está vendo? O rapaz abre os olhos e já tinha avançado, estava melhor do que antes. Ele disse: sim, eu vejo, mas eu estou vendo os homens como se fossem árvores andando. Interessante. Jesus, ele já tinha operado um milagre na vida dele, já tinha abençoado a vida daquele cego.
já tinha restaurado a visão, mas parcialmente. Ele ainda não via com nitidez, não via com clareza. Já tinha melhorado, mas não muito, não totalmente. Ele ainda, quando via os homens, ele via homens como que árvore andando, confundia ainda homens como que com árvores, porque ele não enxergava bem. E mais uma vez então, no segundo momento, Jesus coloca a mão sobre ele, e então a obra se completa. A obra se completa na vida daquele cego, e ele passou a ver perfeitamente. Eu queria pensar algumas coisas a respeito desta passagem, algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria rapidamente repartir com vocês. A primeira lição que eu acho que nós podemos tirar desta passagem é a seguinte: que Deus, ele não está preso num método. Não existe exatamente um modus operandi de Deus. Não existe uma forma única dele agir, dele se comportar, dele abençoar a vida das pessoas. É interessante que ele chega nesta cidade, e esta cidade tinha um relativo conhecimento já de Jesus e do seu poder. Essa cidade de Betsaida, era uma cidade assim de pescadores. Dali saíram os apóstolos André, Tiago, João. Eles saíram dali, dessa cidade, moravam nesta cidade. E estes homens, eles não eram simplesmente pescadores. Quando a gente fala desses apóstolos pescadores, a gente tem a ideia assim daqueles homens rudes, simples, pacatos, né? Meio grosseiros. Não era necessariamente isso não. Na verdade, eles eram donos de uma empresa de pesca, eles tinham funcionários, eram pessoas conhecidas naquela cidade, que naqueles dias principalmente não deveria ser tão grande, sei lá, uma coisa de alguns poucos milhares de pessoas, de habitantes, poucos milhares naqueles dias. Então eles deveriam ser bem conhecidos pela posição que ocupavam. Então eles largaram tudo que tinham para seguir a Jesus. Isso de uma forma especial repercutiu. Além do que, ficava em torno assim do lago, beirando o mar da Galileia. E o mar da Galileia, na verdade, ele era um grande lago. Era um lago grande, mas era um lago, não é? Por curiosidade, eu fui ver a extensão desse lago. Ele media 24 quilômetros de comprimento, e na parte mais larga dele media 12 quilômetros. Então, grande, mas nem tanto. Vai lá, Donizete, 12 quilômetros, é daqui mais ou menos aonde? Você acha que daqui na Praça da Sé? Tem isso aqui? Por aí, daqui na Praça da Sé, uns 12 quilômetros. Então o dobro disso seria o comprimento. É grande, para ser um lago é grande, bem grande, mas não tanto. E assim, se você tiver curiosidade na tua casa, pegar o mapa no fim da Bíblia, normalmente no fim da Bíblia você encontra um mapa, você vai achar lá o Mar da Galileia, e você vai ver algumas cidades que estão em torno desse mapa. Você vai encontrar Cafarnaum. Cafarnaum era pertinho de Betsaida, ficava próximo a Betsaida, alguns poucos quilômetros. E é uma cidade, você vai encontrar Cafarnaum, você vai encontrar Nazaré, você vai encontrar Gadara, você vai encontrar, sei lá, outras ali, tudo em volta do lago. Quer dizer, e foi a região em torno desse lago onde Jesus realizou os maiores milagres dele. Então certamente a fama correu. Aliás, foi nessa cidade aqui que Jesus também multiplicou, a primeira vez que ele multiplicou os pães. E lembra que ele multiplicou os pães porque pessoas de toda a região estavam acompanhando Jesus. Pessoas de todas as cidades dali estavam indo atrás de Jesus em busca do milagre. Então a fama de Jesus já havia percorrido. Foi nesse mar que ele andou, foi nesse mar que ele acalmou a tempestade. Então você imagina como essas histórias corriam. Quantos cegos não foram curados ali? Quantos aleijados não passaram a andar? Não é? Quantos endemoniados foram libertos? Ali foi em Gadara, à beira do mar, do outro lado evidentemente, mas beirando o mar também, que ele expulsou ali os demônios, aquela legião de demônios do endemoniado chamado Gadareno, né? Porque Gadareno? Porque era de Gadara, que estava ali no cemitério, e que os demônios foram para os porcos, e os porcos se lançaram no precipício. Imagine como a história repercutiu. Então, região pequena, geograficamente falando pequena, na ocasião não tinha tanta gente habitando no lugar. Então
as histórias corriam facilmente, com alguns aumentos, com algumas diminuições, às vezes fiéis, às vezes não, mas corriam as histórias. Então Jesus era conhecido naquele lugar. E é interessante, irmãos, que conforme as histórias vão correndo, as pessoas vão ouvindo as histórias e vão descobrindo como as coisas acontecem. Foi ali perto, uma cidadezinha uma cidadezinha próxima, que aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue foi curada. E o que aquela mulher dizia? Ela dizia assim: olha, se eu sair aqui e tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado, né? E vocês se lembram que ele estava conversando com aquela mulher ali, ou melhor, na verdade ele estava conversando com Jairo, né? Jairo, o líder da sinagoga, que chegou ali a Jesus, porque já conhecia, já tinha ouvido falar, a fama de Jesus já era grande ali naquela região. E ele foi lá. Você se lembra de Jairo? Qual era o pedido de Jairo? Jairo, ele estava com a sua filha doente, não era isso? Estava bem doente. E ele pediu para Jesus o seguinte: Senhor, não dá para o Senhor ir na minha casa, porque se o Senhor tocar na minha filha, ela será curada. Então já havia corrido a notícia de que se Jesus tocasse nas pessoas, eles seriam curados. Então, na cabeça de muitos, como a pessoa é curada? Através do toque de Jesus. Assim a notícia corria. Tanto é que quando Jesus então chega em Betsaida, nesse momento, na cidade, algumas pessoas, sabendo que Jesus estava ali, sabendo que ele tinha o poder de curar, o que eles fazem? Pedem para que Jesus toque naquele cego, para que aquele cego seja curado. E é interessante que Jesus frustrou a expectativa deles. Jesus não fez ou não agiu como eles esperavam. Eu acho que isso ensina um pouco para a gente, irmãos, porque todos nós, em determinado momento da vida, estamos buscando a Deus e pedindo alguma coisa, esperando alguma coisa de Deus. Você quer ver só? Quantos nesta noite estão aqui e gostariam de uma forma ou de outra que Jesus os tocasse, que fossem abençoados e que alguma situação fosse transformada? Quantos aqui gostariam disso? Olha aí, ó. Eu devia ter perguntado o contrário: quem não precisa de nada? Não é? Quem não precisa de nada? Todos nós. Você percebe então que a gente acaba alimentando uma expectativa de que Deus nos abençoe, mas nós não alimentamos apenas a expectativa de que Ele nos abençoe. Às vezes até de uma forma inconsciente a gente começa a desenvolver a ideia de que eu espero que Ele me abençoe desta forma, eu espero que indo no culto hoje Ele fale comigo através da palavra, eu espero que Ele use alguém e revele algo para mim, eu quero que Ele use alguém e revele aquilo que está no meu coração, para que eu saiba que Ele está no negócio. Eu gostaria que hoje o pastor pregando fosse usado por Deus, em algum momento ele falasse ao meu coração. Eu queria tanto que no final do culto o pastor orasse por mim, algum pastor orasse por mim, para que eu fosse curado, para que meu filho voltasse, para que a minha casa fosse transformada. Nós costumamos alimentar, junto com o desejo de ser abençoado, nós costumamos alimentar aquela maneira, o modo como eu gostaria de ser abençoado. Como aqueles homens que trouxeram então este cego a Jesus, na expectativa de que Jesus tocasse nele e ele fosse curado. Poderia ser? Sim. E se Jesus tocasse, poderia curar? Sim, ele fez tantas vezes. Mas ele decidiu não fazer desta maneira. Não foi desse jeito. Eu creio que esse texto está escrito para aliviar o nosso coração, irmãos, para guardar o nosso coração da frustração, para guardar o nosso coração de ver assim esse sentimento de abatimento quando nos deparamos com uma expectativa que foi frustrada. A gente às vezes vem na igreja e fala assim: não é hoje que vai acontecer, eu preciso hoje, e hoje não acontece. Sabe, eu creio que essa passagem em primeiro lugar foi escrita para isso, para acalmar o coração, para dizer a cada um de nós o seguinte: ei, não precisa ser necessariamente do teu jeito. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa,
Ele sabe que cada um de nós está passando neste momento. Antes mesmo que a necessidade batesse a sua ou a minha porta, Ele já conhecia. Ele não só sabe os detalhes da sua necessidade, mas Ele sabe perfeitamente como agir e quando agir. Pronto. Ele sabe. Ele sabe. Então, antes de dizermos assim, se eu for tocado por Ele, eu serei curado, eu acho melhor a gente baixar um pouquinho a bola e dizer assim: olha, Deus, o Senhor sabe o quanto eu preciso, eu me coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem melhor para mim, e eu estou aqui aberto para ver o Senhor fazendo do teu jeito, não necessariamente do meu. Eu creio que essa palavra foi escrita para nos dizer isso. Ele poderia ter simplesmente tocado, ido lá e... Em quantas ocasiões Ele chama o cego para perto de si e diz assim: escuta, o que você quer que eu te faça? Ele: eu queria ver. Eu queria ver. Então tá bom, pode ir. Pronto. E o cego sai vendo. Não teve toque, não teve cantalabachúria, não teve sapatinho de fogo, não teve nada. Sabe, eu acho umas coisas assim legais. Aí Pedro e João estão passando assim na rua, aleijado: ei, me dá um trocado, me dá um trocado. Põe a mão no bolso, não tinha nada. Aí volta com o cuidado lá e diz assim: filho, sinto muito, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho outra coisa, eu vou te dar. Levanta aí, olha. Nem hora. Nem hora. Não teve aquele negócio assim: eis que te digo, meu servo, preste atenção no que vou lhe dizer. Tudo é possível ao que crê. Você crê, varão? Você crê, varão? Então tome posse, estenda a tua mão, vai agora. Sabe, não teve nada disso, irmãos. Sabe, em nome de Jesus, levanta e anda. Umas coisas simples, né? Umas coisas simples. Então a gente tem que estar aberto para a simplicidade de Deus, ou para o jeito de Deus fazer as coisas. Isso implica em desarmar, em nos desarmarmos. Saiu? Amém. Jogar a arma fora, foi isso que eu quis dizer, tá? Melhorou? Tá bom. Sabe, isso implica assim, em se abrir, estar aberto para dizer assim: Deus, faça do teu jeito, eu me contento com o teu jeito. O teu jeito tá bom, Pai, contanto que faça. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim. E Deus tem os motivos deles. Eu fico pensando, eu não entendo por que Ele pegou o cidadão pela mão e levou para fora da aldeia. Tem um mistério por detrás que eu confesso que eu não tenho a revelação. Já vi alguns especulando, não era hora, não queria ser projetado, não queria isso, não queria aquilo. Eu não entendo muito bem essas coisas não, sabe? Ele tinha um motivo, eu descanso nisso. Ele tinha um motivo para fazer diferente, ele tinha um motivo para fazer daquele jeito. Ele tinha um motivo, como Ele tem um motivo hoje para agir de um modo especial na tua vida. Ele não está tratando com você como se você estivesse numa linha de produção, sabe? Passando numa esteira, Ele vai e toca. Não é assim. Eu já contei para vocês, uma vez eu fui ouvir um pregador, eu queria falar em línguas de tudo quanto era jeito. Eu era doido para falar em línguas estranhas, eu queria falar, e onde mandava eu ia. Eu orava e eu pedia: Deus me manda, eu quero, Deus me manda, Deus me manda, me manda. Aí eles disseram que tinha um pregador que estava ali numa igreja ali na cidade, não sei onde lá, esqueci o nome. E disse que, nossa, ele passa na época, imagine isso, é quase 30 anos atrás, ele passava assim, irmãos, ele pregava, era interessante, ele chamava as pessoas à frente, e as pessoas vinham e ficavam uma ao lado da outra. E a coisa era tão comum, uma prática tão comum, que já tinha toda uma equipe preparada, homens e mulheres já ficavam, porque ele passava e ia tocando assim nas pessoas. Ele só passava assim, tocando, e à medida que ele ia tocando nas pessoas, as pessoas iam caindo, caindo falando em línguas, caindo falando em línguas, caindo falando em línguas, caindo falando em línguas. E assim, quando eu cheguei, o salão principal onde ele estava ministrando já estava lotado. Aí eles tinham um salão anexo, um outro salão, que estava
cheio de gente também, mas apresentando assim com um telão. E eu cheguei, eu vi que eles estavam filmando e passando na TV. E naquela ocasião eu era pastor da Igreja Batista e Batista da Convenção. Eu entrei tudo eufórico, eu dei de cara com a filmadora lá, como é que chama? Filmadora mesmo, né? A hora que eu dei de cara com aquilo assim, eu falei, ai, 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 não é? Só falta esses negros me pegar aqui e pôr na TV. Logo, logo eu estou numa encrenca lascada. Segunda-feira tem reunião lá da Convenção Batista e eu estou no meio da turma lá. O que você estava fazendo lá? Lá tinha eu que me explicar. Aí eu peguei discretamente, eu fiquei de pé, lá no cantinho assim, fiquei de pé e fiquei esperando o movimento para ver o que estava acontecendo. Ele termina a pregação e começa a orar pelas pessoas. Aí ele vem orando. Ele lá no salão e eu vendo pelo telão, né? O que estava acontecendo no outro telão, no outro salão. Ele orando, ele só passando e orando assim pelas pessoas, e as pessoas caíam falando em línguas, caíam falando em línguas, caíam falando em línguas. Eu falei, uau, o negócio aí é fogo, é poderoso, hein? E eu só olhando assim, assustado, sem entender muito o que estava acontecendo. Aí quando eu vejo assim, de repente ele está entrando pela porta no salão onde nós estávamos. Aí já avisaram para vir para frente, a turma começou a ir. Eu fui e pensei, não, tem a filmadora. Não, mas eu vou. Não, eu vou arrumar uma encrenca lascada. Não, mas eu quero falar. Não, mas vai dar problema. E eu fiquei assim, ó, vai para lá, vai para cá, eu fiquei um tempão nessa história assim. Até que eu pensei, disse assim, Deus, eu quero que venha do Senhor. Eu quero que venha do Senhor. Se isso custar a expulsão da denominação, paciência. Eu não estou buscando no ímpio, não estou buscando no inferno, estou buscando na tua presença. E eu quero que venha do Senhor. Irmãos, e assim, ó, eu fui o último. Fizeram aquela fileira, várias fileiras assim, eu fui o último. E lá como último eu ficava, irmãos. Lá, eu ficava assim, espiando, assim, de lado ele vinha. Ele começou na ponta de cá. Desse lado assim, ele vinha e só fazia assim, ó. E a pessoa caía falando em línguas. Eu falei, uau, ele está se aproximando. Eu já fiquei nervoso. Eu falei, está chegando. 10, 9, 8, 7, 6, é agora, Deus, agora vai. 5, 4, 3, 2, 1. Ele pôs a mão em mim e passou. Voltou. Pôs de novo e foi embora. Olhou para trás e eu lá. Ele pôs de novo pela terceira vez. Não aconteceu nada. Ele foi embora e desistiu de mim. E eu fiquei de pé. Todo mundo caiu, menos eu. Todo mundo caiu, menos eu. Eu falei, Senhor, o que tem de errado comigo, Pai? O que tem de errado? E se não bastasse, os assessores deles, alguns pastores vieram orar por mim. Os pastores vieram orar por mim. Na oração, eles começaram, vai, Deus enche, Deus faz, Deus isso, Deus, sabe, começaram a orar. Eram umas meia dúzia que estavam orando por mim, e eu com a mão estendida, manda mesmo, Deus, o Senhor sabe o que eu quero, Pai, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe o que eu quero. Aí encostou um em mim assim e começou a expulsar demônio. Espírito de racionalismo, fora! Eu abri o olho assim, só um, né, porque a gente tem que orar e vigiar. Eu abri um assim, eu falei, como é que é? Eu aqui doido para receber, o cara ia mandar expulsar o espírito de racionalismo, né? Mas como eu queria tanto, eu falei, Deus, ó, eu acho que não tem, mas se tem, manda embora mesmo, eu tô aqui quebrantado mesmo, Deus, faz do teu jeito, de nada. Espírito de racionalismo, espírito de incredulidade, espírito de dureza do coração, espírito de não sei o que. Eu já abri o olho, eu falei, caramba, eu estou uma legião. Ah, chama de legião, logo expulsa, fala, Gadareno, se liga aí, ó. Aí eu já estava ficando meio assim, meio cismado. E aí mal boa vontade, põe a mão assim no meu pescoço, aqui assim, ó, o gogó assim, e começa assim, ó, fala, puxando assim, fala. Eu orando, Deus, põe as tuas mãos, ó Pai, ele fala. Pai, Deus leva, não, assim não, fala em línguas. Mas é isso que eu quero, filho. Foi por isso que eu vim. Se eu soubesse falar, eu não estava aqui. Não é? Ele, não, tá aí, pode falar, solta. Aí eu abri o olho e falei, amigo, escuta, para falar o que você está dizendo aí? Aí ele, solta, fala em línguas. Mas como assim falar em línguas? Fala em língua. Eu não estou te entendendo, filho. Foi isso que eu vim buscar.
Não fala em línguas. Fala o quê? Qualquer coisa. Ah, não. Aí, sabe, eu acho que o espírito de racionalismo voltou. Tinha saído por um instante, mas voltou rapidinho. Aí eu falei assim: querido, aí, muito obrigado pela sua atenção, agradeço a sua boa vontade, que Deus seja louvado em nossas vidas, tá bom? Tudo de bom para você, fica com Deus, tem um abraço do pastorzão ali, tá bom? Obrigado por tudo. Não foi. Às vezes você pensa que é na linha de produção, sabe? Teve uma outra vez, não teve, Lúcio? Várias. Não, mas, irmãos, a outra era assim. Quem que era? O pastor Benihim? Quem que era? Não era Benihim? Benihim, no estádio da Portuguesa, irmãos. Estádio da Portuguesa lotado, o pastor Benihim ministrando. Aí, os pastores ficavam assim, eles colocaram umas madeiras assim no campo e colocaram muitas cadeiras assim, só para os pastores. E o povão, porque você sabe que pastor é especial, né? Você sabe, pastor tem a classe privilegiada, muito humilde, né? Os pastores são humildes, por isso que eles têm essa classe privilegiada assim. Por alguma razão eles colocaram o povão na arquibancada e os pastores assim no meio do campo de frente pro palanque que eles tinham armado lá. E o pastor Benihim, um instrumento de Deus, um homem muito usado por Deus, eu achei muito interessante. Uma mulher foi lá com um bebezinho, com uma touquinha. O bebezinho era surdo e mudo. Ele cata assim a touca, pegou o bebê do colo, e era uma senhora grande, uma senhora forte, né? Aí ele pega assim o bebê do colo dela, ele tira a touquinha assim, ele pega o bebê, ele dá para um secretário dele, dá um assessor segurando, e ele pergunta em inglês, alguém interpretando, ele pergunta: você quer receber a unção de Deus? Pergunta para a mãe. A mãe estava nessa distância aqui mais ou menos da Lúcia, ela estava em pé, só que atrás dela deveria ter assim umas 30 cadeiras, umas 3, 4 fileiras de 10 cadeiras assim, ó, cheio de pastores, que eram os mais humildes ainda, né? Os pastores pouco humildes ficavam aqui, os mais humildes ficavam aqui em cima assim. Aí ele pega assim, ele pega aquela touca, ele simplesmente sopra assim na touca, e ele dá assim para aquela mulher. Então segura, e jogou, mas assim, ele não fez nem assim, ele fez assim, jogou a touca para a mulher. Irmãos, a impressão que eu tinha, você já viu aquelas bolas de destruição de prédio? Aquelas bolas gigantes de ferro, aquelas bolas assim que batem na parede para destruir? A impressão que dava que foi uma bola dessa que bateu na mulher. Quando a mulher catou o negócio na mão aqui, ela foi arremessada do chão, os 2 pés saíram do chão, e ela foi jogada para trás, em cima dos pastores que estavam sentados. Então você imagine já como é que se ficou no strike, né? Strike assim, parece que ele jogou a bola assim, ó, derrubou todo mundo assim. Aí foi um glória a Deus, aleluia. A mulher se levantou e a pastorada: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele agachou bem calmo, catou a touca de novo, olhou assim para os pastores e falou assim: o que vocês estão falando? Vocês querem mais? Assoprou e jogou para o pastor assim. Umas cadeiras voavam, os pastores atropelando. Nossa, o que é isso? Ele chama os pastores à frente para receber a oração e mandou os pastores fazerem fila. E os pastores que estavam sentados então fizeram filas assim, ó, tinha uns 50. Tinha bem uns 500, 700 pastores ali, não sei quantos. Eu estava na penúltima fila, e atrás da minha fila devia ter uns 3, 4. Ele começa do lado de cá de novo. Ele pega o paletó e balança. Conforme ele balança o paletó assim, os pastores começam a cair, feito dominó. Sabe o dominó? Quando põe tudo de pé, faz primeira fileira. Ele joga de novo, os pastores caem. Fileira, joga de novo assim, os pastores caem. Eu olhando aquele vídeo para perto de mim, falei: ô louco, é hoje eu não escapo. E lá estou eu. Deus manda, Pai, manda porque eu quero, Senhor, manda porque eu quero. A Lúcia, com toda a fé dela, ela correu e subiu no andaime onde ficava a filmadora, onde eles estavam filmando. Ela trepou no andaime assim, tipo, sabe Zaqueu? O Zaqueu assim, subiu no andaime para ver Jesus passar, sabe? Ela falou: hoje eu quero ver meu marido cair, e veio assim, ó, turma caindo, parou assim, veio na minha fileira, chegou na minha fileira, ele balança, eu de lá do fundo eu olho, os pastores começam a cair, vem 1, 2, 3, 4, eu assim,
Manda. O da frente caiu e eu fiquei. Aí parou, atrás de mim não caiu mais ninguém. A Jesus, irmãos. Eu não sei porque no outro dia os pastores que ficaram atrás, não, na minha frente não, você fala, isso é o último. Assim, algumas vezes, irmãos, Deus tem um jeito dele de trabalhar, irmãos. Deus tem um jeito dele de trabalhar, de fazer as coisas, e a gente tem que acreditar nisso, nesse momento. Eu sei que Deus tem uma bênção para cada um de nós. Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele tem para nos dar. Mas abre o teu coração, porque não quer dizer que vai ser exatamente do jeito que você espera. Não vai ser. Talvez não seja através do pastor Elias, da pastora Lúcia, do pastor Estevam, desse presbítero, daquele. Talvez seja através da oração do seu filho. Talvez seja através da oração da sua esposa. Talvez seja através da contrição do marido, do coração do seu marido. Abra o teu coração para o jeito que Deus vai fazer. Abra. Esteja simplesmente aberto, mas não deixe de esperar. Não deixe de acreditar. Não importa se não foi hoje da maneira como você esperava, não deixe de crer. Continue crendo, continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. E se levar para fora, se não for hoje, se não for agora, se não for debaixo dos teus olhos, continue crendo. Continue crendo que você entregou nas mãos de Jesus, que você colocou o seu problema nas mãos dele, e que ainda que agora você não esteja vendo o agir dele, que ainda que agora você não consiga compreender o mover dele, ainda que agora, na sua razão, você não consiga entender a maneira dele estar agindo, mas continue crendo. Creia que você colocou nas mãos dele. Creia que você apresentou o seu problema a Jesus e diga: Jesus, cuida dele, cuida do meu filho, cuida do meu casamento, cuida da minha empresa, cuida do meu trabalho, cuida da minha vida, Deus. Pai, segura minha mão, não me deixa cair, não me deixa tropeçar. O Senhor sabe que os meus pés estão vacilando, o Senhor sabe que eu estou a um passo, ó Deus, de me desviar, de te abandonar, de te largar. Segura minha mão, segura minha mão, ainda que os teus olhos não estejam vendo, ainda que você não esteja entendendo, ainda que a tua expectativa tenha sido frustrada, continue crendo, continue crendo. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, irmãos, é que às vezes Deus reserva para si o direito de fazer em etapas. Por quê? Não sei lá por quê. Eu não tenho a mínima ideia. Mas Ele reserva para si o direito de fazer em etapas. Sabe? Será que Ele tinha poder para curar aquele cego imediatamente? Instantaneamente? É claro que tinha. Por que Ele fez isso? Eu não sei. Mas eu sei que Ele fez e um plano Ele tinha. Aí Ele pegou a mão daquele cego e leva e o abençoa. Abençoa o ponto daquele cego passar a ver, mas via homens como árvores. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio, preste atenção no que eu creio, eu vou falar. Se servir para você, guarde no seu coração. Eu creio que Deus tem operado assim na vida de muitos aqui. Eu creio que Ele ainda não completou a obra na vida de muitos. Eu creio que muitos ainda não estão vendo perfeitamente. Eu creio que o casamento de muitos ainda não caminha na perfeição que ele espera. Eu creio que a vida profissional de muitos ainda não caminha na perfeição que ele espera. Eu creio que a vida de ministério ainda não caminha na perfeição que ele espera. Eu creio que a sua família talvez ainda não caminhe na perfeição que ele espera. Eu creio que a obra dele na sua vida, na vida de alguns aqui, ainda não foi completa. E por isso, não se dê por satisfeito. Se nesse momento da sua história as coisas não estão como você gostaria, como você precisava, e eu tenho certeza que talvez não estejam como ele gostaria, não desista de buscar a sua bênção.
continue crendo que há algo por ser feito, continue crendo que Deus fará algo por você, continue buscando aquilo que ainda falta. Há um desafio para você, há um desafio para cada um de nós. Eu acho que todos nós, irmãos, de modo geral, nós temos a tendência para nos acomodarmos, sabe? Para nos acomodarmos. O cidadão era cego, ele não enxergava nada, e agora? Não, agora eu já vejo vultos, vejo pessoas como árvores, já dá para distinguir alguma coisa, já é motivo para sair dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, você é quem mesmo? Oh, glória a Deus, sabe? E está dando glória a Deus, porque já avançou, progrediu, é melhor do que era. Talvez a sua casa esteja melhor do que era, talvez o seu trabalho esteja melhor do que era, talvez o seu ministério esteja melhor do que era, mas se ainda não é aquilo que você sonhava, se ainda não é aquilo que você acredita que era o sonho de Deus para você, não desista. Não desista, não se acomode ao fato de Deus já ter feito um milagre na tua vida, não se acomode no fato de Deus já ter trabalhado em você, não se acomode no fato de Deus já ter mexido na tua casa, não se acomode no fato de teu trabalho hoje ser melhor do que era, não se acomode. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, eu queria em nome de Jesus que você saísse daqui alimentado pelo desejo de ver uma vida ainda melhor. Preste atenção, o ladrão ele vem para roubar, matar mas Jesus veio para dar vida, só vida. Alguns se contentaram com a vida, alguns se alegraram com a vida, mas ele não veio só para dar vida, ele veio para dar vida em abundância. Irmãos, eu acho que vida em abundância deve ser melhor do que vida, é para ser melhor do que vida, porque ele veio para dar vida e vida, senão não teria sentido, irmãos. Olhe para si, olhe para a sua família, olhe para o seu casamento, olhe para a sua história, olhe para os seus sonhos e responda a si mesmo: você tem tido uma vida ou tem tido vida em abundância? Não se contente, espere mais, deseje mais, queira mais, porque a promessa é que aquele que começou boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo o que o pastor está falando, jovem? E aí, moçada, vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês? Vocês estão entendendo? Que é mais do que tem, é vida em abundância. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje perguntando, querendo saber: cara, Deus, que história é essa de vida abundante? Senhor, olha para mim, ó, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu só estou estudando, eu estou assim, 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 a minha vida é assim, assim, assim. Deus, me ajuda a entender, isso aqui é vida ou vida abundante? Tem mais, Pai? Então tem mais para mim hoje, Deus? Eu posso ser mais do que eu sou, eu posso ter mais do que eu tenho, eu posso fazer mais do que eu faço, eu posso viver mais do que eu vivo. Como é que é isso, Deus? Fala para mim, me explica. Eu queria no mínimo provocar ou produzir em cada coração esse anseio, esse desejo, essa dúvida, essa questão. Eu queria que os irmãos, que cada um de nós saísse daqui: Pai, será que eu estou vendo, Pai? Será que eu estou vendo homens como árvore? Será que é isso que tem acontecido? Eu tenho me dado por satisfeito? Será que eu tenho me alegrado em ver homens como árvores? Eu tenho para mim que esse texto foi escrito para dizer assim: olha, meu irmão, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Alimentar-se com essa convicção, sabe? Sai daqui: não, irmãos, eu quero mais. Se Deus tem mais, então eu quero. Então eu quero. E eu vou buscar até receber. Até receber. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu quero dizer: Deus, eu preciso conhecer esse mais que o Senhor tem para mim. Eu preciso experimentar esse mais. Irmão, não se acomode. Não se acomode. Alguns fizeram da sua vida, um dia foram à igreja e Deus falou ao coração, falou: quem quer entregar a sua vida a Jesus? E ele disse: sim, eu quero. Ele saiu feliz da vida por ter entregue a vida a Jesus. E depois disso: não, parou ali.
Parou ali. Aí você pega 6 meses, 1 ano depois, e aí como é que foi? Eu entreguei minha vida a Jesus. Você precisa ver que bênção que foi. E depois? O que tem? Sabe? Parou ali. Não, meu irmão, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para cada um de nós. E eu creio que esse texto está aí para dizer para cada um de nós assim: fala assim, ó, não se contente com o que você tem hoje. Deseje mais, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Irmãos, agora eu queria terminar dizendo uma coisa. Eu creio que esse texto ele tem um valor, além de tudo isso que nós dissemos, é um valor espiritual. Tem valor espiritual, é claro, mas eu creio que para nós, nesta noite, Deus poderia falar também conosco. Vocês sabem que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Eu já disse a vocês, eu me lembro disso sempre. Quando eu era garoto na escola, tinha aquelas cadernetas, eu nem sei como é hoje, mas tinha aquelas cadernetas que a escola dava aos professores com o nome dos alunos. E a coisa era meio morosa na época, né? A aula começava e a caderneta chegava 1 mês, 2 meses depois. Não sei se alguém lembra disso, né? Pelo menos onde eu estudava era assim, né? E tinha um aluno na classe que ele era muito bagunceiro. Ele se chamava Edson. Ele era aquele que ficava lá no fundão aprontando e tirava os professores do sério. E um dia uma professora ficou muito nervosa com ele, muito nervosa. Aí ela, sem a caderneta, queria anotar o nome dele para tomar uma providência, ou para ameaçá-lo, assustá-lo, qualquer coisa assim, né? E ela nervosa na frente da sala de aula, gritando, brigando com ele assim: você fica em pé! Ele ficou. Ela: você não pode fazer isso. Ele abaixou a cabeça, inquieto assim, ouvindo. E ela falando, ele inquieto, ouvindo. E ela pergunta assim: qual o seu nome? Ele: Edson. Edson do quê? Edson Arantes do Nascimento. Ela anotou. Para quem não sabe, Edson Arantes do Nascimento é o nome do Pelé. Naqueles dias, 70 e pouco isso, ela deveria saber, porque Pelé estava no auge. Mas a professora queria ter visto a cara dela levando o nome do aluno dela lá para a diretoria. Trouxe aqui o Edson Arantes do Nascimento. Imagina ela ficou. Na época todo mundo conhecia, eu tenho certeza que aquela professora conhecia o Pelé. Mas ela anotou o nome lá, Edson Arantes do Nascimento. O Edson Arantes do Nascimento ela não conhecia. Eu acho que tem muita gente assim com Deus. Acho que tem muita gente assim com Deus. Eu arrisco dizer, talvez haja aqui em nosso meio pessoas que conheçam Deus como o Deus do Pai, o Deus da mãe, o Deus do pastor, o Deus da igreja. Não, é o Pai de Jesus. Talvez conheçam Jesus como aquele da história, aquele que nasceu ali, filho do carpinteiro, que morreu, foi na cruz, que ressuscitou. A pessoa conhece a história, mas fale de Jesus apenas como um personagem da história. Fala de Deus como ser supremo, ser criador, mas que está longe, mas que não tem intimidade com Ele. Eu arrisco dizer que existem pessoas aqui em nosso meio que nem conseguem orar, porque algumas vezes tentaram, mas guardaram ao final da oração aquela sensação de que não foram ouvidos. Eu arrisco dizer que algumas pessoas até se esforçam para manter uma devocional, até às vezes se arriscam a pegar a Bíblia em suas casas para tentar ler, mas no final vem aquela frustração de não terem entendido nada. É como se Deus fosse mudo e não falasse. Sabe que é a palavra de Deus, sabe que Deus pode falar através desta palavra, mas quantos de vocês têm procurado ler esta palavra em casa e ao final da leitura guardam aquela sensação de que não entenderam nada, de que Deus não falou absolutamente nada, e fala assim: quem sabe eu vou no domingo, o pastor pregando e me entendo.
Alguns que vão em casa, estão vivendo um problema, estão vivendo uma situação, mas não conseguem orar, não conseguem falar com Deus. As suas orações são xoxas, são simples, são caladas, são sussurros, com a vergonha de que sejam ouvidos por alguém. Às vezes, vergonha até que Deus mesmo ouça. Eu acho que tem gente que ora para dizer que orou, mas está torcendo para Deus não ouvir, para que a sua vergonha seja menor. Pessoas que estão tão perto poderiam ter mais intimidade, poderiam desfrutar de mais, mas não conseguem. A Bíblia diz que todos nós éramos cegos espiritualmente falando. O Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Nós éramos cegos. E de uma forma ou de outra o Evangelho nos alcançou a você e a mim. E foi revelada uma graça. E nós passamos a ver, nós passamos a conhecer a Deus. Mas é a impressão que o próprio Deus tem sido para nós, homem como uma árvore. A própria figura, a própria imagem de Deus ainda tem sido vista com muita distorção. Nós não conseguimos enxergar Deus. Não que consigamos, ou que alguém tenha conseguido vê-lo na sua plenitude, talvez não. Mas há mais que possa ser visto, certamente há. Há mais de Deus a ser descoberto, há mais de Deus a ser vivido, há mais da presença dele a ser revelada. Há mais da voz de Deus a ser ouvida, há mais da sua voz a ser ouvida por ele. É terminar uma oração com a sensação de que poderia ter ficado muito mais, porque estava tão gostoso. É pegar a palavra para ler e não querer soltá-la, porque ela fala tanto ao coração. É descobrir aquele momento em que você abre a Bíblia e de repente um versículo tem tanto sentido, tem tanto valor, porque é a voz de Deus falando no seu coração. Onde você pode ouvir Deus através da palavra, independente dos comentários bíblicos. Quando a Bíblia bastava, quando você estiver sozinho com a palavra, e você poder admitir que ela basta, ela é o bastante. Quando as lágrimas correrem aos teus olhos porque você leu a Bíblia, vira e mexe, eu me pego pensando do que a Lúcia dizia de seu pai, das vezes que ela passou pela cozinha e viu o pai lendo a Bíblia para a mãe, enquanto a mãe lavava a louça, seu pai estava lendo a Bíblia para ela, e chorava ao ler a Bíblia. Chorava lendo a Bíblia para a esposa. Você se aproximar tanto de Deus através da palavra e ouvir a voz dele na página que você viu, no versículo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Você ouve Deus falando e você quase que é capaz de imaginar esse rio que sai da cidade de Deus e que alegra o coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus deixa de ser a religião dos pais, a religião do pastor, e passa a ser o seu Deus. Eu penso que espiritualmente falando, a gente ainda está vendo Deus como árvore.
Eu por muitos anos, eu vi Deus como uma árvore. Feliz por conhecer a Deus, mas ele passava ou não passava de uma árvore. Quando eu busquei, através desse pregador, através daquele pregador, do outro pregador, eu queria ter uma experiência que mostrasse a real presença de Deus. Pagando mico, ouvindo piada, porque todos caíam e falavam em línguas, menos eu. Gente dizendo: meu Deus, você é batista mesmo, hein meu? Você não fala de jeito nenhum. Quantas piadas eu ouvi, quantas brincadeiras, mas Deus sabia do desejo do meu coração. Não é que eu queria falar em línguas, eu queria saber que eu era aprovado, eu queria saber que eu estava com Ele, que Ele estava comigo, sei lá, eu queria ter uma experiência que mostrasse um pouco mais de intimidade com Deus, era só isso. E era um domingo qualquer, sem grandes expectativas, não tinha nada, era um domingo como esse. Eu e o pastor Estevam, nós fomos para o quartinho para orar. Dobramos o nosso joelho ali, estávamos orando, como fazíamos todo domingo, orando, pedindo para que Deus abençoasse o culto. E de repente aquele quarto foi tomado por uma presença tão especial na casa de Deus. Algo sobrenatural estava acontecendo. Era como se a gente pudesse perceber, sentir, pelo menos era como se eu pudesse sentir a presença de Deus naquele lugar. Algo que eu nunca tinha experimentado. E sem buscar, sem correr atrás, sem filmadoras ameaçando, o Espírito do Senhor veio de uma forma tão gostosa. E ali naquele lugar eu comecei a falar uma língua que eu não conhecia. E que alimentou a minha alma de um jeito que só quem passou por isso sabe. Eu não sei que momento da sua vida você está. Talvez você esteja precisando de um milagre. Só de um milagre. Eu creio que Ele pode fazer. Do jeito dele, mas Ele pode fazer. Mas eu também queria alimentar o seu coração do desejo de ter mais de Deus na sua vida. Queria que você saísse daqui conformado com a ideia de conhecer Deus apenas como uma árvore e viver a satisfação de ter progredido. Antes eu nem via, e agora eu estou satisfeito por vê-lo. Mas conhecer Deus, porque um dia o Deus desse século cegou o seu e o meu entendimento. Cegou. E quem sabe nesta noite Deus vai completar a obra de restauração da sua visão. Quem sabe nesta noite Deus vai fazer algo com você que vai permitir que você o veja como você não via. E você vai ver e vai experimentar a alegria que você nunca experimentou. Porque você estará vendo aquilo que você nunca viu, ouvindo como nunca ouviu, percebendo como nunca percebeu, e quem sabe até sentindo como nunca sentiu. Só não se conforme com o que você tem. Abra o seu coração para ter mais de Deus. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Enquanto eu estava ali no meio do povo, Deus não me deu. Eu acho que Ele pegou na minha mão e levou num lugar bem secreto, bem particular, com pouca gente do meu lado. E foi ali naquele dia. Quem sabe foi o dia que Ele perguntou para mim: você me vê, Elias? Eu disse: sim, mas eu o vejo como árvore. E naquele momento Ele colocou a mão em mim. Então a partir de agora você vai me ver melhor. Você quer isso para a sua vida? Fique em pé. Fique em pé, meus irmãos.
Você sabe que normalmente nós conversamos uns com os outros. Nas nossas conversas nós dizemos assim: uau, eu fui fazer uma viagem, eu fui numa cidade, você precisa ver que lugar lindo. E a gente conta com entusiasmo aquela viagem que fizemos. Aí quando chega assim mais ou menos na nossa idade, a conversa até que muda um pouquinho, porque a gente já começa a dizer: olha, eu fui no médico, né? Toninho? Eu fui no médico. Você precisa ver que médico bom. E a gente fala como um médico nos tratou, empolgados nós contamos da simpatia, da gentileza, do carinho, da atenção daquele profissional. Nós costumamos repartir algumas experiências que nos marcam, que são importantes para nós. Eu quero profetizar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que Deus vai colocar algumas outras palavras em nosso vocabulário. Deus vai nos dar histórias novas para contar. Os meus ouvidos ouvirão pessoas dizendo: pastor, eu estava no meu quarto falando com Deus, e Deus falou comigo de uma forma tão gostosa, eu nunca tinha ouvido desse jeito. Eu sei que pessoas virão dizer: pastor, eu estava lendo a Bíblia, e Deus falou tanto ao meu coração com aquele versículo. Pastor, tem um colega de trabalho, pastor, eu estava tão feliz com Jesus. Eu me aproximei daquele colega, e quando eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, o Espírito Santo imediatamente tocou naquele coração, pastor. Eu tenho certeza que o Espírito falou, ele ficou constrangido diante do amor de Deus, pastor. As nossas conversas vão mudar, irmãos, porque nós deixaremos de ver Deus como árvore, porque hoje Deus vai colocar as mãos nos nossos olhos na fé. Deus está tocando em você, meu irmão. Nesse momento Deus está tocando. O Espírito do Senhor está tocando em você. Está tocando. Eu queria que você abrisse o seu coração e dissesse: Senhor, eu quero ser tocado. Jesus, ele perguntou para aquele homem: você vê? Você já está vendo? Como é que você está? E aquele homem expressou aquela mistura de satisfação com uma inquietação. Eu estou vendo, homens, eu estou vendo, Senhor, mas eu os vejo como árvore. Ele estava dizendo: eu queria ver melhor, Pai. Eu queria ver melhor. Eu queria que você dissesse isso para ele: Deus, eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero ser tocado de uma forma diferente. Eu quero ouvir a Tua voz de uma forma diferente, Pai. Não permita que eu saia daqui hoje do mesmo jeito, Deus. Não permita, Pai. Ó Deus, faça com que essa noite, Senhor, produza em mim uma história diferente. Faça com que essa noite produza uma história nova. Me toque de tal forma que eu possa dizer que eu Te vejo melhor do que eu via, que eu Te sinto mais do que eu sentia, que eu Te ouço mais do que eu ouvia. Deus, toque em mim, Senhor. Toque em mim, Deus, como o Senhor tocou naquele cego. Ele precisou de mais um toque Teu, ó Deus. Eu estou aqui para confessar que eu também preciso de mais um toque. Eu sou feliz por tudo que o Senhor já fez, eu sou grato por Tua obra em minha vida, mas Pai, será que não tem mais um toque para mim também, Deus? Será que não existe um toque que pode me aproximar ainda mais de Ti, que pode me colocar mais perto do Senhor? Será que não existe um toque que me leve aos Teus pés, ó Deus? Será que não existe um toque que mude a minha alma, tire essa tristeza, essa dor, essa inquietação? Toque em mim, Senhor.